Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Doria, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui numa edição muito especial do REC, porque a gente está dando muito destaque aos conteúdos relacionados às comemorações do bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Então vocês podem estar notando aí que o REC está um pouco diferente, exatamente por conta desse período muito especial. O conteúdo está sendo muito interessante, então a gente está convidando muita gente e hoje é o professor Jocélio Teles dos Santos. Pois é, o professor Jocélio Teles dos Santos, ele vai se apresentar agora aqui para vocês melhor. Eu sou Jocélio Teles dos Santos, professor titular de Antropologia da Universidade Federal da Bahia. Fiz mestrado e doutorado em Antropologia na Universidade de São Paulo e também sou pesquisador do CNPq, importante órgão de fomento à pesquisa do país. Professor, o senhor é o autor de O Dono da Terra. Esse livro, ele na verdade se tornou uma referência total, uma referência total, assim, sobre os caboclos. Então, o livro se chama O Dono da Terra, o caboclo nos candomblés da Bahia. Como é que surgiu a história de publicação desse livro? Vamos voltar um pouco aos anos 80 do século passado. Eu era um estudante de ciências sociais na UFBA, e me interessava muito realizar pesquisa, principalmente pesquisa no universo afro-religioso, mais precisamente no que foi designado há décadas como estudos afro-brasileiros. Então, naquele período, eu me interessei por um fenômeno que para mim era uma grande surpresa. Eu sou baiano, mas não soteropolitano. Sou oriundo do interior da Bahia, nasci numa cidade chamada Barra do Rocha, no sul da Bahia, e o fenômeno relacionado ao caboclo, seja ele político, a independência da Bahia, ou mesmo o caboclo nos terreiros de candomblé, para mim era uma grande novidade, e uma inquietação intelectual. Naquele período, nos primeiros 5 anos dos anos 80, eu passei a frequentar terreiros de candomblé, as magníficas festas, e me deparei com uma demanda do povo de santo com relação a essa entidade. Aqui vale salientar que, desde aquele período, a lideranças dos terreiros de candomblé na Bahia, mas também fora da Bahia, sabiam da existência de pesquisas realizadas nos seus próprios terreiros ou outros terreiros, e mais além, tinham a certeza de que muita pesquisa ainda teria que ser feita. E um dia eu recebi uma mensagem bem enfática de um pai de santo que me disse: por que não pesquisar o caboclo? E convém salientar que essa era uma inquietação muito presente nos terreiros da nação Angola, porque era muito explícito festas aos caboclos nos terreiros Angola, mas não a existência de festas aos caboclos em todos os terreiros da Bahia, principalmente os tradicionais. Então foi com essa demanda e essa inquietação oriunda do universo afro-religioso que me despertou a possibilidade de realizar uma pesquisa sobre a presença dos caboclos em terreiros baianos. O interesse na pesquisa e o desenvolvimento da pesquisa, portanto, surgiu no curso de graduação, em que concluí com um projeto de pesquisa sobre o caboclo para a obtenção do bacharelado em antropologia. Mas eu me inquietava intelectualmente, eu acho que também eu queria responder uma demanda que estava presente entre lideranças do universo afro-religioso. E a partir daí, eu passei a realizar pesquisa no âmbito do mestrado na USP, cujo título foi justamente o título a posteriori do livro. E o livro aparece numa publicação de uma editora que já não mais existe, mas que
convém salientar, né, a editora Sara Letras, em 1995, né, cujo corpo editorial, né, coordenado por Antônio Risério, era formado por figuras renomáveis, né, ilustres, né, da nossa cultura e do que se desenvolve em termos de pesquisa pelo país afora. Né. Quem compunha o conselho editorial? Jorge Amado, Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Haroldo de Campos, Muniz Sodré, João José Reis, Eduardo Viveiros de Castro, Florestan Fernandes. Então, o livro sai em 1995 como resultado de uma pesquisa desenvolvida ao longo da graduação e também do mestrado, né, desenvolvido e defendido na Universidade de São Paulo. Então, assim, né, até essa publicação desse livro do professor Jocélio, né, a gente não tinha, assim, talvez um trabalho com método, né, do ponto de vista da teoria antropológica. Então, quando esse livro chegou, né, esse livro veio para ocupar uma lacuna que a gente tinha, sobretudo em relação a esse caboclo, que a gente pode dizer assim mesmo, multidimensional. Sim. Né, e acho que é um grande mérito dos trabalhos do professor Jocélio, né, não apenas o Dono da Terra, mas outros trabalhos dele. Ele tem uma facilidade enorme de explicar coisas complexas e numa linguagem extremamente acessível aos mais variados públicos, né? E ainda que seja, né, uma dissertação, isso é a grande chave, né? Acho que o que torna o trabalho dele tão interessante é justamente isso, porque ele sai um trabalho dedicado ao meio acadêmico, que tem essa fama de ser ele tem uma forma acadêmica, mas é um livro... Mas é um livro muito acessível. E não é todo mundo que consegue, não. Ele tem essa virtude. Né? Os trabalhos dele, quase todos os trabalhos dele, são sempre trabalhos, né, nesse sentido, né, que você consegue acessar. E, professor, no seu livro, a figura do caboclo, ele é analisada em diversas dimensões, não é isso? No livro, eu procurei dar conta de duas dimensões que me parecem fundamentais para o entendimento do fenômeno. Anualmente, há o que eu chamo de mito vivido nas ruas soteropolitanas, né? Quer dizer, desde a segunda metade do século XIX, se estabeleceu uma narrativa que dá conta da resistência, né, no pós-independência da Bahia, né, uma resistência popular. E essa resistência é sacralizada com a figura de um índio em cima de um carro, né, que seria um carro, né, resgatado no processo de dependência nas ruas de Salvador. Essa narrativa ela não só atravessa a segunda metade do século XIX, mas atravessa todo o século XX e anualmente nós percebemos tanto o discurso, né, sobre a resistência indígena, mas também o que eu chamaria de sacralização da política, né? Obviamente relacionada à figura do caboclo e, posteriormente, quando se estabelece, nos anos 40 do século XIX, né, a introdução do carro da cabocla. Essa sacralização pode ser vista no final do desfile ou durante a tarde, né, pós-desfile, quando adeptos das mais variadas religiões, né, depositam pedidos relativos aos seus desejos, né, de consecução, seja em relação à materialidade, ao aspecto financeiro, dificuldades ou mesmo desejos sentimentais. Então, no espaço público, o caboclo ele tem essa possibilidade da gente entender o que é uma inter-relação da política com o âmbito do sagrado, quer dizer, da política com a simbologia, né, que marca esses desejos manifestos nos bilhetes que são ali depositados no carro, principalmente o carro do caboclo. Houve muita resistência à presença dos caboclos, ou à celebração aos caboclos no universo do candomblé, principalmente em obras de etnografias clássicas, como a obra de Edson Carneiro. Como é que o senhor avalia isso? Porque hoje o caboclo ele está presente nas celebrações de todas as nações do candomblé. Essa dimensão da cultura, pensada no seu componente do simbólico e a política, foi algo que eu realmente resolvi, né, pensar, né,
quando eu decidi fazer uma etnografia sobre a presença dos caboclos em terreiros de Salvador, né? Era algo que me chamava a atenção e, por isso, né, não só passei a frequentar terreiros, né, mas participar das festas, das sessões de giro, dos sambas de caboclo, né, aliás, bastante animados, né, que varavam a madrugada, e também ouvir, né, o que falavam nos seus discursos, né, e como eu interpretava lideranças dos terreiros, né, principalmente os terreiros da nação Angola, onde essa participação da figura dos caboclos nessas festas se dava de modo explícito, né? Quer dizer, no ambiente aberto, em festas públicas. Aí vem algo que é bastante interessante para pensar na história, né? Eu ouvia, e por isso o nome do livro, durante todo o período da pesquisa, né, essa expressão, o dono da terra, o verdadeiro caboclo, é o índio que não se deixou abater durante o período colonial, né? Eram frases que, para mim, traziam um componente político muito forte, né? E essa construção imagética, o dono da terra, atravessa o período colonial, né? Eu verifico que, mesmo sendo os terreiros como nós conhecemos hoje, com sua estrutura hierárquica rígida, né, com uma mãe ou pai de santo na sua liderança e outras funções hierárquicas, né, a constituição desse modelo de terreiro é fruto do século XIX. Vários historiadores chamavam a atenção disso, já chamaram, né, e ainda chamam. Né? É o final dos anos 20, onde aparecem notícias de jornais dando conta dessa estrutura hierárquica, dessa organização, do processo de iniciação. Né? Mas acontece que essa imagem sobre o índio, ela tem outros componentes que passam o romantismo, por exemplo, né? E desemboca no processo da independência da Bahia. O mais curioso é que mesmo os candomblés tenham sido, digamos assim, na sua atual estrutura hierárquica, formadas durante a primeira metade do século XIX, né, há uma notícia no final dos anos 80, né, que eu encontrei, dando conta da existência de um terreiro de uma cabocla. Né? Não há mais detalhes, mas a gente pode inferir que a presença do caboclo, né, já se manifestava, já era presente no universo dos terreiros em Salvador. Acontece que a entrada em cena do caboclo no panteão não foi algo, digamos, calmo e tranquilo, né? Quando a gente observa a literatura e depoimentos de pais e mães de santo nos anos 30, nos anos 40, ali se manifestava uma tensão, principalmente nos terreiros considerados ortodoxos, né? Quer dizer, aqueles que se autodenominavam com uma tradição de origem africana, em contraponto aos terreiros que já passavam a incorporar no seu panteão a figura do caboclo, né? Quer dizer, havia uma tensão. Os mais ortodoxos diziam que os que cultuavam caboclo, portanto, eram heterodoxos, diria de outra forma, mas falavam que eram misturados, né? Edson Carneiro chega a dizer, décadas depois, que se tratava de uma algaravia, né? Então, essa tensão, principalmente entre mães de santo e pais de santo, atravessa a primeira metade do século XX. Né? Então, nós podemos dizer que o que se constitui atualmente, né, quer dizer, os terreiros, na sua grande maioria, cultuam caboclo, mas nem todos cultuam de modo aberto, num espaço onde haja presença de pessoas que não sejam do próprio terreiro. Quer dizer, não são rituais públicos. Né? Muitos fazem de forma reservada, privada, alguma oferenda no dia 2 de julho. Mas inúmeros, né? Inúmeros, como nós vimos no mapeamento, né? Cultuam seus caboclos, seja no dia 2 de julho,
ou mesmo em datas como 7 de setembro, né? O que reforça a leitura da nacionalidade e também da resistência indígena no processo da colonização. Portanto, eu acho que o intento, né, de dar conta dessa imbricação entre o simbólico, né, no universo da cultura e o político na interpretação da sociedade brasileira foi o que eu procurei demonstrar. Né? E talvez por isso, né, com a presença das lideranças, né, no livro, né, através de seus discursos, ou mesmo na transcrição de cânticos ou dos nomes dos caboclos que estão lá listados, o livro, como uma etnografia, né, teve uma boa aceitação no universo afro-religioso. Então é isso, né? Durante muito tempo houve uma resistência ao culto do caboclo. Do ponto de vista, era muito criticado, inclusive nos trabalhos clássicos, né? De antropologia, sobre as religiões afro-brasileiras. Então, trabalhos, por exemplo, principalmente com destaque os de Edson Carneiro. Há, inclusive, uma mágoa das pessoas das tradições Angola, porque esse culto ele era visto como uma espécie de sincretismo e, entre aspas, de impureza, porque ele saía de uma ideia de que eram tradições africanas autênticas, entre aspas, né? E talvez por isso, pela marca característica é a brasilidade, né? Então, houve muita crítica, principalmente de Edson Carneiro. E a gente percebe que também houve uma resistência ao culto aos caboclos em outras nações de candomblé. Os Angola foram os primeiros, né, e repetindo uma aliança histórica, né, desses povos e povos indígenas, principalmente nos sertões, né, no interior da Bahia. E isso se repete, né, quando você traz esse culto para o universo religioso. E houve uma certa resistência de outras nações. Os Angolas são os primeiros, então demorou um pouco para que terreiros de outras nações incorporassem esse culto aos caboclos. Hoje não, hoje praticamente todas as nações cultuam caboclo, né? Ainda tem a Umbanda, né? E outras variações das tradições afro-brasileiras, como o próprio Jaré. E algumas que a gente nem pode colocar em determinadas categorias, que fogem um pouco. É isso, né? Mas a gente fica na expectativa que editoras, que a gente leiam, gente, nem que seja um pedacinho, e se empolguem para poder fazer uma nova edição, porque muita gente ainda merece ter o prazer de encontrar essa obra. Ai, gente, eu tô aqui, ó, cruzando os dedos, né? Então é isso, pessoal. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada. Obrigada também ao professor Jocélio e até a próxima.